Saudações, inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospels. Chegamos à parte 10 desta série esta que está se findando, né? E nessa parte 10 eu resolvi fazer um estudo perspicaz, mas não muito longo, né? Sobre o arrebatamento. É justamente aqueles textos em que os cristãos eles se embasam, né, se fundamentam para provar com evidências que o arrebatamento é bíblico, está no Novo Testamento. Não é só que eu não vou puxar sardinha para católico, para batista, para pentecostal, nada. Eu vou deixar que a própria Bíblia, o próprio Novo Testamento, ele se explique, quer dizer, não vai ser aquilo que eu vou dizer verdade. Vai ser a própria Bíblia que vai se interpretar. Correto? Esse é o melhor método que eu uso para quebrar, tipo assim, você acredita assim, eu acredito assado. Eu não discuto crença, gente. Eu discuto ideias. Então, quando você usa esse método, onde a própria Bíblia, ela interpreta ela mesma, acabou, já era. Entendeu? E o que o Novo Testamento ensina sobre arrebatamento? Será que é isso que o povo fica pregando por aí? Que vão para o céu de corpo, ou sei lá, transfigurados em corpos angelicais e subirão e se encontrarão com o Senhor nos ares? É realmente isso? Bem, só para conferir mesmo, né? Mas antes da gente começar o nosso vídeo, você que não é inscrito no canal, eu lhe convido a se inscrever-se no canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. E vai ter a parte 11. A parte 11. Olha a parte 11 aí, gente. Afinal, viu? Os cristãos no arrebatamento vão para a terra ou para o céu? Porque muitos cristãos acreditam que vai para o arrebatamento, vai se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Mas o que a Bíblia promete? A Bíblia promete o céu ou a terra, né? Pois é, essa aí vai ser minha conclusão final. E logo após o término desta série, vai começar uma série nova e investigativa, gente. Essa série nova que vai iniciar-se. A história negra de Martin Luther. Não é aquela história que os católicos contam, não é aquela história que os protestantes evangélicos contam, mas a história negra, onde ele foi o principal alicerce para Hitler começar o seu dízimo dos judeus, aqueles 7 milhões de judeus, né? O tal do Holocausto. Foi graças a Lutero que Hitler, que fazia parte da igreja luterana, né? Começou aí o seu curso de serial killer, né? Foi graças a esse vagabundo, esse Lutero aí. E a gente vai colocar tudo, não perca por nada. Não perca por nada este vídeo. Aliás, é uma série. Vão ser vários capítulos. Não sei, talvez uns 5, 6 ou até 10. Até 10 eu acho que rola, né? Mas vamos embora pro estudo aí. Solta a vinhetinha. E vamos iniciar aqui nosso estudo sobre o arrebatamento, correto? Criado por minha própria pessoa, para simplesmente pegar os textos que geralmente os cristãos, os crentes e os católicos e aqueles que acreditam no arrebatamento citam para sustentar a sua crença, correto? E na parte 11, que é a parte final, vai responder a parte 10. Onde a gente vai falar sobre para onde o cristão vai, para o céu ou para a terra, né? O que a Bíblia deles diz, né? Então, vamos iniciar aqui.
1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 ao 18, versão imprensa bíblica brasileira. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem na morte, né? Em outras versões, dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemo-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que já dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Você que está me acompanhando aqui nessa parte 10, o que você acha que Paulo está escrevendo para a Tessalônica, para os Tessalonicenses? Está falando de algum arrebatamento, gente? Parece que está, em outra parte parece que não. Mas vamos ver aqui. Evidentemente, alguns membros da congregação cristã em Tessalônica haviam morrido. Paulo incentivou os sobreviventes a consolarem-se uns aos outros com a esperança da ressurreição. Ele lhe lembrou que Jesus fora ressuscitado depois de morrer, portanto, também na vinda do Senhor, aqueles fiéis cristãos, entre eles que haviam morrido, seriam ressuscitados para estarem com Cristo. Tá vendo, gente? Eu li o capítulo todo ali, eu li a parte toda, né? Sim, né? Fala de ressurreição, não é de arrebatamento, né? Vamos ver o próximo aqui. Tessalonicenses 4:17. O versículo 15 de 1 Tessalonicenses capítulo 4 explica que são os fiéis que ficarem vivos para a vinda do Senhor. Isto é, eles ainda estão vivos no tempo da vinda de Cristo. Será que morreram algum dia? Segundo Romanos capítulo 6, verso 3 ao 5, e 1 Coríntios capítulo 15, 35, 36 e 44, eles precisam morrer antes de poderem ganhar a vida celestial, mas não precisam permanecer no estado de morte. Na espera da volta de Cristo, serão instantaneamente arrebatados, um abrir e fechar de olhos, para estarem com o Senhor. 1 Coríntios 15, 51, 52, aí você vê esses textos na sua Bíblia também. E Apocalipse capítulo 14, 13, tá? Outro texto interessante, João 14, 19, versão imprensa bíblica brasileira. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós, seus fiéis discípulos, dos quais aqui no caso Jesus estava conversando com os discípulos daquela época, tá? Deixando bem claro aí que tem muita gente aí querendo se juntar ali os 12, aí fica 13, né? Enfim, me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Aí compare você que está assistindo aí com 1 Timóteo capítulo 6, verso 16. Pode o Senhor descer do céu, conforme se diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, sem ser visível aos olhos físicos? Vamos lá. Nos dias da antiga Sodoma e Gomorra,
o Senhor disse que, entre aspas, desceria e viria. O que as pessoas faziam, correto? Está lá em Gênesis capítulo 8, 21. Mas, quando Deus fez aquela inspeção, nenhum humano ouviu. Embora os representantes angélicos que ele enviou fossem vistos, no caso de João 1,18, de modo similar, Jesus, sem ter que voltar em carne, pode dirigir a sua atenção aos seus fiéis seguidores na terra para recompensá-los, gente. Tá vendo? Simples assim, né? Jesus predisse: então verão ver o Filho do Homem, Jesus Cristo, em uma nuvem, com poder e grande glória, né? Lucas capítulo 21, verso 27, versão imprensa bíblica brasileira. De forma alguma contradiz esta declaração, ou outras similares a esta em outras passagens, o que Jesus disse, segundo registrado em João capítulo 14, verso 19. Vamos pegar aqui um comentário. O que sucedeu no Monte Sinai quando Deus veio ao povo em uma nuvem espessa? Conforme se diz em Êxodo 19:9, versão imprensa bíblica brasileira. Deus estava invisivelmente presente. O povo de Israel viu a evidência visível de sua presença, mas nenhum deles viu realmente a Deus com os próprios olhos. Portanto, também, quando Jesus disse que ele viria, entre aspas, em uma nuvem, só podia significar que seria invisível aos olhos humanos, mas que pessoas na terra ficariam apercebidas de sua presença. Tais o veriam com seus olhos mentais, discernindo o fato de que ele estava presente. Rapaz, olha que quanto esclarecimento, né? É muito esclarecedor essas palavras. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50, imprensa bíblica brasileira. Digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Será que a experiência do profeta Elias contradiz isso? Porque muitos cristãos, eles acham, não, Elias foi arrebatado aos céus, né? Olha só, de forma alguma. É preciso entender à luz do que Jesus expressou claramente séculos mais tarde. Ele disse: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Está lá em João 3,13. Então, se ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu, então Elias não foi ao céu? Olha só. Embora Elias fosse visto quando subiu ao céu num redemoinho, isto não significa que ele foi para o domínio espiritual, bem diferente. Por que não? Porque se relata mais tarde a respeito dele que enviou uma carta de repreensão ao rei de Judá. Está lá em 2 Reis 2,11, 2 Crônicas 21:1 e 12 ao 15 de 2 Crônicas. Então, no máximo que ele foi é ao céu atmosférico, aonde os pássaros voam, né? Antes que os humanos inventassem aviões, Deus usou ali seus próprios meios, um carro de fogo e um redemoinho, para elevar Elias do solo para o céu, onde os pássaros voam, a fim de transportá-lo para outro lugar. Aí é por isso que ele escreve depois uma carta repreendendo ao rei de Judá, né? É só conferir o texto, né? Tá aqui o texto aqui, ó. Compare com Gênesis capítulo 1, verso 6, do 8 e versículo 20. Romanos capítulo 6, verso 3 ao 5. Porventura, ignorais que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte?
Aí explica-se por que muita gente se batiza em água, em tanque, em rio, piscina, né? Essas pessoas são batizadas na morte do próprio Jesus, né? Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. O que sucedeu no caso de Jesus estabelece a norma. Seus discípulos, assim como outros, sabiam que ele morrera. Ele não foi restabelecido à vida celestial senão depois de morrer e ressuscitar, né, gente? 1 Coríntios capítulo 15, verso 35, 36 e 44. Alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E com que qualidade de corpo vem? Insensato! O que tu semeias não é vivificado. Se primeiro não morrer, semeia-se o corpo animal, é ressuscitado como corpo espiritual. Portanto, a morte vem antes de alguém receber esse corpo espiritual. Não é assim? Tá vendo? Então, não basta você usar somente a fé, acreditando naquilo que mais lhe convém. Tem que também usar a razão, né, gente? Mateus capítulo 24, 21 e 22. Pois então haverá grande tribulação, tal como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora. Não, nem tampouco ocorrerá de novo. De fato, se não se abreviassem aqueles dias, nenhuma carne se salva. Mas, por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Não se diz aqui que, entre aspas, os escolhidos serão todos levados para o céu antes da grande tribulação. Será que diz isso? Não, antes apresenta-se-lhes a perspectiva junto com seus associados na carne de sobreviverem na terra a essa grande tribulação, porque diz Apocalipse 7, 9, 10 e 14, depois dessas coisas olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Estes são os que vêm da grande tribulação. Para alguém virar de algo, precisa ter entrado ou estado nele. Portanto, esta grande multidão tem de ser pessoas que passam realmente pela grande tribulação e saem dela quais sobreviventes. Romanos capítulo 10, verso 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sofonias 2:3. Buscai o Senhor vós, todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Também leia Isaías 26, 20 na sua Bíblia. Mateus 5, 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Está escrito aqui que eles herdarão o céu? Isso vai ser um tema na parte 11. É céu ou terra? Olha aqui que Mateus já está dando as primeiras dicas, né? Os mansos, porque herdarão a terra. Essa terra foi feita para ser povoada e não para ser destruída. Tem uma passagem bíblica mais ou menos assim, né? Salmo 37, 29. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Também versículos 10, 11, 34 de Salmo 37. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus.
Apocalipse capítulo 20, verso 6. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Visto que hão de reinar com Cristo, tem de haver pessoas sobre as quais reinarão. Quem são essas? Veja Mateus 5:5 e Salmo 37:29. Provérbios capítulo 2, verso 21. Os retos habitarão a terra, morarão na terra, em outra versão, e os íntegros permanecerão nela. Note que o texto não diz que tais pessoas íntegras retornarão à terra, mas que permanecerão nela. Ninguém vai para o céu, gente. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. E assim estaremos os cristãos arrebatados para o céu, para sempre com o Senhor. Arrebatados aonde? Do túmulo para a vida, né? Arrebatados, transformados, corpos gloriosos, com o Senhor Jesus habitando aqui na terra e o Pai lá no céu. É assim que o Novo Testamento narra o que é o arrebatamento. Principalmente lá no Apocalipse, né? Onde Jesus vai morar aqui na terra, reinar aqui na terra. Tudo que será ligado na terra será ligado no céu. O Deus Pai no céu e Jesus aqui na terra. E essa terra será um paraíso, porque a palavra de Deus a promete, né? Bem, aí terminamos a parte 10 aqui, tá? Você vê que os textos são bem claros. Eu particularmente não aceito arrebatamento, porque a palavra fala de ressurreição, né? Mas tenho os meus motivos e não é apenas crença, tá? Tenho evidências para isso, como eu estou aqui lhe apresentando. Agora, se as pessoas se baseiam em crenças pessoais, eu não discuto. E na parte 11, que é a parte final... A parte 11 é a parte final desta série, onde vai ser abordado esse assunto. Os cristãos no arrebatamento vão para onde? Para o céu ou para a terra, né? Você percebeu que eu coloquei alguns textos aí referindo-se à terra. Os mansos herdarão a terra, mas tem mais texto aí falando sobre terra, viu? Entendeu? Um grande abraço, até a próxima, fui!